Bom, as discussões a respeito da anistia aos envolvidos nos atos que aconteceram em 8 de janeiro de 2023 frequentemente aparecem na mídia, seja nas redes sociais, seja através de manifestações de integrantes do governo, seja através de manifestações de integrantes do Poder Judiciário, como ministros do STF, seja também, principalmente, a partir dos parlamentares, deputados e senadores. E agora saiu uma notícia aqui na Revista Oeste que traz um novo texto, uma proposta alternativa de anistia. Essa proposta de anistia, segundo o texto noticiado, tem apoio da presidência da Câmara dos Deputados, porque, de certa forma, estaria como um meio termo entre aquilo que o Congresso quer, entre aquilo que o Supremo Tribunal Federal quer e entre aquilo que o Planalto aceitaria, porque, ao que parece, o governo atual não quer de nenhuma forma anistia. Bom, a gente precisa entender, precisa observar que a atribuição para conceder ou não anistia, para aprovar um projeto de lei nesse sentido, é do Congresso Nacional. Então não cabe ao Judiciário, não cabe ao Poder Executivo se manifestar. Bom, talvez até se manifestar caberia num contexto político. Ao Poder Judiciário não. O Poder Judiciário não deve se manifestar nesses aspectos políticos, mas ao governo tudo bem. Né? Mas a atribuição para elaborar esse projeto de lei e para aprová-lo é do Congresso Nacional, dos deputados e dos senadores lá em Brasília. E aí, esse texto que foi apresentado, e vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui para a gente verificar. Ele apresenta uma situação que já foi aventada em alguns outros momentos por alguns parlamentares e também em alguns sites através de colunas que são escritas por alguns juristas. Da seguinte forma, um texto que beneficiaria as pessoas que atuaram diretamente nas manifestações no dia 8 de janeiro de 2023, portanto, pessoas que estavam, por exemplo, lá em Brasília, pessoas que estavam Brasil afora em BRs, trancando BR, né? Então, esse texto beneficiaria essas pessoas no sentido de retirar a punição criminal dessas pessoas, mas aquelas pessoas que seriam responsabilizadas pela justiça por terem organizado, por terem financiado, por terem encabeçado o movimento, portanto, são pessoas que teriam o controle imediato das ações. Bom, essas pessoas não seriam alcançadas. É claro, de forma indireta, elas acabariam sendo beneficiadas em relação aos atos específicos que se deram no dia 8 de janeiro. Até porque a gente sabe que, para uma pessoa ser responsabilizada, ela não precisaria estar lá presente, né? Então, não é porque a pessoa não estava no 8 de janeiro lá em Brasília que ela não poderia ser responsabilizada. A gente conhece, né? Se você não conhece, eu te digo, no direito penal a gente tem um instituto que é chamado de autoria imediata. Essa autoria imediata se diz ou se atribui àquela pessoa que não realiza diretamente os atos, mas de alguma forma ela contribuiu através do controle das ações que foram praticadas. Você pode ver algo parecido com isso, por exemplo, quando você tem um indivíduo que de dentro de uma penitenciária, ele consegue controlar a atuação de diversos outros indivíduos que estão fora, né? A gente vê principalmente isso no contexto de facções criminosas, o cara tá preso e o cara dá ordens, né? E a vagabundagem que tá na rua vai lá, comete assalto, comete roubo, comete homicídio, realiza o tráfico de drogas, ele não bota a mão, mas ele que orienta, ele tem a autoria imediata. Não bota a mão diretamente, portanto, não é uma autoria imediata de alguém que coloca as mãos, que é alguém que realiza aqueles crimes, mas ele tem a autoria intelectual, ele é que controla toda a ação. Então, mesmo o texto sendo feito e aprovado e elaborado dessa forma, de uma forma que se diz respeito exclusivamente às pessoas envolvidas nos atos do 8 de janeiro, veja só como está aqui o texto escrito. Ficam anistiadas dos crimes previstos no Código Penal as pessoas que tenham participado diretamente de manifestações ocorridas quando? No dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília, que resultaram em depredação de patrimônio público e privado. Parágrafo 1º. A anistia concedida por esta lei não exclui a apuração e responsabilização civil pelos danos efetivos causados ao patrimônio público, nem afasta os efeitos previstos nas condenações proferidas com fundamentos no Código de Processo Penal. A execução dos valores referentes à reparação dos danos poderá ser promovida pela União, pelo DF ou pelos demais lesados, conforme a titularidade sobre os bens atingidos. Então, mais interessante ainda, o texto não abrange as pessoas que no dia 8 de janeiro não estavam em Brasília, mas estavam em algum outro lugar. Só que é claro,
A forma como a justiça já observou isso através das notícias, das decisões que são publicadas que a gente vem acompanhando, assim como as manifestações da Procuradoria-Geral da República, é de se compreender que a forma como a justiça aborda isso é que isso foi um ato só. Foi um ato só. Então, mesmo que a pessoa não estivesse em Brasília, mas ela estava lá, por exemplo, no Pará, trancando uma BR, se manifestando, ela estava unida intelectualmente com aquelas pessoas que estavam em Brasília. Trata-se de um liame subjetivo, uma coisa que está no Código Penal, inclusive, que regula o concurso de pessoas. Quando você tem mais de uma pessoa que pratica o mesmo crime. A forma como a justiça, né, e principalmente o Supremo Tribunal Federal, evidentemente, porque as decisões a respeito desse caso foram todas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a forma como a gente vê as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal revela que o Supremo já entendeu, ou pelo menos assentou, que aqueles eventos foram realizados de uma forma unida, em que aquelas pessoas que participaram daqueles eventos, mesmo as que não estavam lá em Brasília diretamente, mas todas elas, na verdade, concorreram para um mesmo evento, porque todas elas queriam a mesma coisa. Segundo o Supremo Tribunal Federal e segundo a Procuradoria-Geral da República, as pessoas pretendiam um golpe de Estado. Portanto, dificilmente vai haver uma separação, ou será possível, né? Será possível alcançar uma separação desses eventos de modo a colocar em uma situação diferente as pessoas que estavam no 8 de janeiro e as pessoas que estavam em outros locais do nosso país, em outras entidades federativas, por exemplo, nos estados, em alguns municípios. Eu vou te mostrar aqui o artigo 48, porque o 48 ele já deixa claro que essa atribuição para a anistia é do Congresso Nacional. Por isso que eu digo, não cabe, principalmente ao Poder Judiciário, que não deve se manifestar, evidentemente, sobre esses aspectos, até porque os juízes julgam no papel, julgam dentro do processo. Então não caberia, com toda certeza, manifestações extraprocessuais, né? Porque isso é um evento que, sem dúvida nenhuma, se o Congresso Nacional aprova essa anistia, vários partidos que são contrários às propostas de anistias vão ajuizar ações no Supremo Tribunal Federal e inclusive associações. Elas vão discutir a constitucionalidade dessa anistia, dessa lei da anistia. E claro, vai caber a última palavra ao Supremo Tribunal Federal, como é no nosso Brasil. A última palavra em se tratando de discussão de legalidade, de inconstitucionalidade, cabe ao Supremo Tribunal Federal, nos termos da Constituição. Aí o artigo 48 diz, olha, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção da presidente, a concessão de anistia. Apesar de eu ter dito, claro, que não cabe ao governo se manifestar, mas ele poderia se manifestar nesse contexto político, haverá a sanção do presidente. Mas a gente sabe que caso o presidente vete, existe a possibilidade de derrubada do veto por parte do Congresso Nacional. Então, o que afastaria, né, você ver que o Congresso Nacional teria muito mais autoridade se tratando da elaboração de leis do que o presidente da República. É claro, a autoridade do presidente da República na elaboração de medidas provisórias e alguns outros instrumentos normativos é muito grande também, assim como toda a condução do cofre público em âmbito da União. Tá certo? O que você acha dessa proposta? Dessa proposta que nós lemos, o texto dessa proposta. Aqui não beneficia os líderes, conforme a Procuradoria apontou, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro não estaria abrangido nessa situação. Isso aqui não mudaria a situação do ex-presidente em face ao Supremo Tribunal Federal, exceto em relação especialmente aos atos do 8 de janeiro, que por uma questão de liame subjetivo, que foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República, reduziria sim um pouco de pena caso o presidente venha a ser condenado, o ex-presidente venha a ser condenado, porque esse evento do 8 de janeiro é como se ele não existisse. Então, sendo aprovada a anistia dessa forma, da forma como foi sugerida aqui pelo deputado Sóstenes, é como se o evento do 8 de janeiro não existisse. Então, os outros eventos existiriam, mas aquele do 8 de janeiro não existiria. Tá certo? Deixe seu comentário, se inscreva aqui no nosso canal País Democrático e a gente se vê em outro vídeo. Forte abraço e até o próximo.